Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é Direitos Humanos e Participação Social. Um seminário realizado na Câmara dos Deputados tentou avaliar, fazer um balanço do que foi a elaboração das políticas sociais no governo Lula, sobretudo aquelas em que houve maior participação da sociedade civil organizada, avaliando inclusive aspectos positivos e até mesmo os negativos. Hoje nós vamos falar da questão dos direitos humanos, uma das políticas que no governo Lula e também agora no governo Dilma tem grande relevância e promove um grande debate, provoca um grande debate. E para esse programa nós temos como convidada a doutora Paula Lima. Ela é consultora em desenvolvimento urbano e foi a coordenadora da elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos número 3. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite e também muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema. A participação social é o que marca uma diferença fundamental numa política pública. No caso dos direitos humanos, a senhora diria que o Brasil já encontrou uma tônica em que essa participação pode ser considerada já satisfatória? Eu acho que nós avançamos muito na participação social. Se a gente avaliar 2003 para cá, vamos pegar esses 2 mandatos do presidente Lula, o tema direitos humanos era pouco discutido na sociedade, a não ser que fosse voltado à questão da violência policial, a defesa do direito do prisioneiro, esse tema. Hoje, a gente avançou e percebeu o que é direitos humanos, um pouco mais o dia, ainda temos muito a fazer. Direitos humanos trata do direito à saúde, do direito à educação, do direito ao meio ambiente saudável, mas também trata da diversidade, trata da diferença. Nós temos que tratar o ser humano como um todo, considerando que ele é diferente, que ele tem suas opções, mas que ele tem que ser tratado e tem que ter os direitos iguais, ter acesso aos direitos de forma igualitária. A senhora diria que a elaboração, a realização daquelas conferências nacionais convocadas pelo governo, elas seriam exatamente a grande diferença, a grande mudança da água para o vinho, porque convoca a sociedade a ser protagonista? Eu iria nessa direção, porque direitos humanos também trata com a população mais vulnerável, né? Então, essa população muitas vezes não tem acesso ou participa de forma bastante esparsa. A conferência foi um momento de reunir essa diversidade toda, esses setores da sociedade que estão vulnerabilizados. Teve a participação de mais de 14 mil pessoas, mais de 300 encontros nos estados. Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal realizaram as suas conferências, vieram para Brasília 1.200 eleitos nesse processo para debater, e a conferência definiu 700 resoluções, e essas 700 resoluções da conferência foram incorporadas no Programa Nacional. Então, eu acho que foi um momento fundamental, foi um momento de somar essa diversidade, as reivindicações dessa população, e se traduziu hoje no programa. Acho que foi um grande avanço mesmo, o momento da conferência. Na elaboração desse Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, terceira versão, né? As primeiras foram realizadas lá atrás no governo Fernando Henrique ainda, né? Uhum. A senhora diria que os problemas ou as dificuldades mais significativas estiveram localizadas em que exatamente? Olha, nós no programa nós focamos ainda na questão da erradicação da pobreza, da miséria, nos temas, como eu estava dizendo, da direito à moradia, mas nós focamos na transversalidade dessa política. Ou seja, ao tratar a situação do racismo ou da discriminação, nós não podemos pensar isso separadamente da luta pelo direito à moradia, acesso à tecnologia, acesso à cultura. Então, os direitos humanos, ele junta essa política de governo, dá diretriz no sentido de você trazer, eu usaria até um termo assim,
o ser humano precisa ser feliz. E para ser feliz não basta só comer, não basta ter só moradia. Ele tem que ser reconhecido, ele precisa ser apoiado nas suas potencialidades. Então, o programa ele inova nesse sentido, na transversalidade, na diversidade, na pensar dessa forma o ser humano, na sua complexidade. Uhum. Apesar da realização dessas conferências e de os direitos humanos terem transformados-se em políticas de Estado, que é um progresso, o Brasil ainda apresenta muitos problemas nessa área. Sim. Ainda há, por exemplo, trabalho escravo, há práticas de torturas quase que diárias nas delegacias, ainda há uma série de violências, de violações, como, por exemplo, recentemente a divulgação de que o assassinato de jovens negros sem passagens pela polícia anterior continua crescendo. Como é que a senhora analisa essa problemática? Eu acho que que o Brasil está longe ainda de sairmos dessa situação. Nós temos problemas gravíssimos em todos os setores, todas as áreas da violência, da insegurança. Então, elaborar um programa, traduzir isso em políticas públicas não significa já a solução desses problemas. Apontam direção para a solução desses problemas. Esperamos 8 anos de governo Lula, que foi um grande avanço, conquistamos muitos pontos importantes na área dos direitos humanos. Temos expectativa no governo da presidenta Dilma, mas estamos longe ainda. Eu acho que a população, a sociedade civil, e hoje no seminário, nessa discussão que fizemos hoje, percebemos muito, os movimentos populares têm um papel fundamental de cobrar, de se organizar, de reivindicar, de pressionar esse governo na direção da solução de problemas, que são históricos, de 500 anos, que não se resolvem em 8 anos, talvez não em 16, mas os passos têm que ser dados, os fundamentos têm que ser construídos, e eu acho que é nessa direção que estamos caminhando. Uhum. Não lhe parece um pouco paradoxal que o Brasil, sendo um país que ainda tem, por exemplo, grupos de extermínios, muitos deles ligados às forças do Estado, policial, militar e civil, emita ou defenda, endosse um voto na ONU em favor de enviar vistorias de direitos humanos em outro país, sendo que tem tantos problemas aqui no Brasil ainda não superados nessa área? Não, eu acho importante que o Brasil tenha esse papel também. Eu acho que não podemos pôr como contradição. Nós temos que, no nosso país, e inclusive nos colocarmos como país aberto à ONU, inclusive, à questão internacional, mas também cumprirmos esse papel. Acho que o Brasil ganhou, nos últimos anos, esta representatividade internacional, e acho que ele tem não vejo como uma contradição. Não significa estar indo lá que nós estamos esquecendo aqui. Acho que são os dois processos paralelos. O Brasil teve também a sua página dura, difícil, dramática e trágica da ditadura militar, como outros países da América Latina. Sim. Mas muitos desses países já superaram de uma forma jurídica até a questão da verdade em relação à sua própria história difícil dessas ditaduras. No caso do Programa Nacional de Direitos Humanos, ele produziu a proposta de uma comissão da verdade, às vezes entendida como revanchismo contra as Forças Armadas. É uma polêmica complexa. Como é que a senhora avalia que esse projeto que foi enviado ao Congresso no ano passado deve, daqui para frente, tramitar? Eu acho que o Brasil tem que encarar a instalação e a aprovação da Comissão da Verdade como estratégico, como fundamental. O país que não trabalha não demonstra o que aconteceu, não limpe, vamos dizer, o seu passado. O ministro Paulo Vanuc tinha uma forma de dizer em relação a esta Comissão da Verdade. Se nós fechamos uma ferida aberta
não limpamos essa ferida, ela vai continuar sangrando. Ou limpamos essa ferida, mostramos ao país o que aconteceu, nossos jovens, nós que vivemos, foram mais de 20 mil pessoas torturadas nesse país, tivemos banimentos, tivemos pessoas mortas, estamos procurando pessoas que estão desaparecidas, isso aconteceu, história recente. Então, nós temos o direito a essa verdade, a termos isso esclarecido. Então, é fundamental. Essa ferida só seca, só será se ela for limpa. Então, a Comissão da Verdade é estratégica, é fundamental, tem que ser aprovada, tem que investigar, tem que dar esse direito à nossa geração e às futuras do que aconteceu, para, inclusive, não permitir que isso repita. Porque só assim, ao você saber o que aconteceu, você também pode pensar o futuro e não permitir que isso continue, ou se aqui ou em outros países, assim como a Alemanha fez, como em outros, você tem que rasgar esse véu. E não é revanchismo, é um direito nosso, ter o direito à nossa memória, à nossa verdade. Evidentemente, esse não é apenas um problema jurídico, é também uma questão política, ou seja, é preciso ter relações de forças para, por exemplo, uma coisa que derivaria da Comissão da Verdade, talvez seja a abertura dos arquivos das Forças Armadas. A senhora diria que nós já temos uma democracia suficientemente consolidada para alcançar tal objetivo? Sim, eu diria que sim, e eu acho que para as Forças Armadas é bom. É bom, porque as Forças Armadas não é como o conjunto, que a gente não pode tratar ela assim, que torturou, que matou, não. É uma minoria, um passado que tem que ser. Então, para as próprias Forças Armadas, isso é importante que seja demonstrado para a sociedade quem foi, onde foi, como foi. E eu acho também que nós somos maduros enquanto sociedade organizada, civil, a população, e a presidenta Dilma tem se colocado também numa posição que vai nessa direção. Então, eu acredito que estamos, sim, maduros e é fundamental isso. Essa pauta dos direitos humanos, ela envolve também uma série de outros elementos que a senhora mesmo já tinha apontado no início. Mas um deles é extremamente difícil de ver resolvido, o problema da concentração dos meios de comunicação, o problema da democratização dos meios de comunicação. Apesar da realização da Conferência Nacional de Comunicação, há cerca de 1 ano e meio, até hoje, nada de concreto foi produzido em termos de regulamentação dos meios de comunicação para democratizar essa área. Como é que a senhora analisa esse tema? Eu acho assim, que primeiro a gente tem que tratar esse tema com um pouco menos de... Não sei se é a paixão a palavra, porque ao falar vamos regulamentar, parece que estamos falando que vamos reprimir, que vamos... Não, acho que assim como em outros setores. Então, acho que nós vivemos num país, tanto no governo Lula, agora a nossa presidenta Dilma, a sociedade... Tem como mais a gente achar que vai haver, vamos proibir os meios de comunicação. Não, nós estamos discutindo, a sociedade tem direito a discutir todos os temas, e um dos temas é a comunicação, nós temos direito à comunicação, nós temos direito a ser informado, de que, né, qual a qualidade dessa informação. Regulamentar não significa que você vai reprimir, que você vai perseguir, que você vai... a imprensa livre, a imprensa foi o que mais está aí e vai continuar sendo. Agora, isso tem que ser tratado de uma forma mais tranquila de todos os envolvidos, de todos os atores. Não, o ponto de vista até não é de que regulamentação implique censura, ao contrário, é que assim como o direito à moradia e à alimentação estão inscritos na Constituição, o direito à comunicação também está escrito, só que nada foi regulamentado na própria Constituição há 18 ou mais anos. Exato. Mostra de uma complexidade e de uma sensibilidade talvez explosiva, não? Inclusive, demonstra um pouco aquilo que você colocou no início da sua pergunta, que a gente precisa abrir um debate em relação a esse tema. Como é que se democratiza a comunicação? O que significaria isso, né, no país? É tão complexo, não foi regulamentado. E não foi regulamentado, mas eu acredito, assim,
que nós estamos... O PNDH, não só o PNDH, mas o PNDH, o Programa Nacional de Direitos Humanos, mas também a campanha eleitoral, o papel vamos dizer, dos grupos alternativos, dos blogs, né? Isso trouxe à tona toda uma discussão, qual é o papel da comunicação, como é que a gente informa, como é que a gente participa. Eu acho que a sociedade está indo nessa direção. É complexo, é difícil, é um tema que talvez demore ainda a ser tratado firmemente, mas acho que está colocado em pauta. E tenho muita esperança nesse sentido. Como cidadã, espero, desejo, quero participar desse debate. Qualquer democrata, qualquer humanista espera com muito bons olhos, né, que a política de direitos humanos avance. Mas nós temos ainda no Brasil, apesar de tantos anos já de Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo, uma taxa de impunidade para os homicídios que beira os 90% de impunidade para homicídios. São anos e anos de direitos humanos contra essa estatística dura e cruel. Como é que a senhora analisa isso? Olha, esse tema, o programa, ele tem 6 eixos orientadores. Né? Ele foi construído dessa forma. E um eixo orientador trata da questão da segurança pública e o acesso à justiça. Ou nós damos autonomia, né, para que seja apurado, para que nós tenhamos uma perícia capacitada, com autonomia, que nós temos ouvidoria, né? Ou nós vamos estar num sistema absolutamente corrompido, um sistema que a tortura passa a ser os meios de buscar informação, né? Você não trabalha com tecnologia, você tem que capacitar, né, toda a área de segurança. Então, o Brasil está muito atrasado nisso. Nós estamos gerando impunidade, gerando violência, eu acho que iniciou-se no debate já desde a Constituição de 1988, avançou-se muito no governo Lula, avançou no Programa Nacional de Direitos Humanos, mas fundamentalmente na primeira Conferência de Segurança, onde a gente fala quais são os pontos que temos que avançar agora. Agora, o diabo é que a cada dia que passa, doutora Paula, nós temos informações, inclusive de órgãos oficiais, de que as estruturas do crime organizado elas estão presentes também dentro dos organismos do Estado. E aí? Certo, e é lá que nós temos. Por isso eu digo da questão da autonomia. Se você não tiver forma de apuração autônoma, estiver ligado a toda a estrutura, se você não tiver polícia capaz, você vai manter essa estrutura interna, né? Porque o problema não é só fora, é dentro, é a estrutura que precisa ser trabalhada. E aí é um tema bastante complexo que mexe, é como a questão da comunicação, mexe em lobbies, mexe em estruturas que precisam ainda ser... criar autonomia, criar independência, e acho que é importante a gente pensar nisso, um dos debates que foi feito é criar transparência. Como é que a sociedade organizada, como é que a gente tem informação, como é que a gente chega lá, como é que a gente consegue trabalhar essas questões via um controle social. A gente não tem. Nosso tempo está encerrando, mas uma pergunta que não pode faltar. Nós temos nessa pauta de direitos humanos uma dívida enorme na questão agrária, sobretudo da violência do campo. E a violência do campo, nós sabemos quanto ela é cruel, como também ela vem acompanhada de uma impunidade, porque todos os crimes praticamente não resultaram em punição nenhuma para os executores nem os mandantes. Como que direitos humanos devem ser levados até essa dura realidade do campo brasileiro? Eu acho que a violência tem suas raízes na própria pobreza, quer dizer, não é só, mas eu diria um dos pilares da pobreza, da violência no campo tem a ver com a pobreza, com a falta de acesso aos seus recursos e tal. E a outra questão, eu acho que, e a gente trabalhou um pouco isso no Programa Nacional de Direitos Humanos, você não pode ter nenhum momento de pactuação com qualquer situação, né? Você tem que ser claro, transparente, tem que punir, a sociedade está acompanhando. Então, o que você coloca é a realidade, é uma realidade que estamos lutando para combatê-la.
né? Estamos lutando, criando mecanismos, instrumentos para isso. E a outra é realmente você assegurar a essa população direito de participação real, de comprometimento com esse processo. No PNDH, que eu considero depois um retrocesso do governo ao mudar o decreto, era que a gente criava uma instância inicial de discussão entre todos os participantes de conflitos agrários ou urbanos. Então, você, antes de qualquer decisão judicial, você reúne todos os atores, participantes, tanto o ocupante como o dito proprietário, todos os envolvidos, para fazer um processo de discussão e negociação. E depois se tomar um posicionamento. E não diretamente já um juiz toma uma decisão antes mesmo de ouvir, né, participar de um processo que ele escuta todos os envolvidos, todos os parceiros envolvidos. Infelizmente, isso retrocedeu no PNDH, mas nós temos que manter essa discussão, acho fundamental, que a gente consiga retomar ela, né? E a outra coisa, eu acho, é que os trabalhadores realmente sejam atores, sejam considerados como os que estão construindo, que nós sabemos, 70% da produção hoje vem da agricultura familiar, nós sabemos que são esses trabalhadores que estão aí produzindo e construindo. E a outra coisa, nós temos que apurar quem é realmente proprietário, da onde vêm os máfias cartoriais e tal. Então, é tudo um campo a ser discutido e apresentado à sociedade, porque nem todos que se dizem proprietários são proprietários. E agora, claro, tem a questão que você respeita a propriedade, sim, ninguém está, no PNDH não diz isso, nós respeitamos a propriedade, nós respeitamos a propriedade produtiva, mas também temos que observar como é que foi tudo construído, nem tudo o que se diz que é produtivo é produtivo. Então é um processo complexo, mas fundamental também nessa discussão. Muito obrigado, doutora Paula Lima, pelas suas explicações. Estaremos sempre de portas abertas acompanhando esse trabalho aqui. Também muito obrigada por essa oportunidade. Acho que é um tema fundamental que a gente tem que, cada oportunidade, botar em pauta e discutir. Agradeço muito. E a vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para dicas, sugestões ou críticas ao nosso trabalho, aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.